Olha só, hein? E aí eu vou passar para o Gama, eu vou inverter, depois jogo para o Irá. Gama, quer dizer que existe apropriação privada do compartilhamento de conhecimento coletivo. É isso aí que está acontecendo. É isso? Nós vamos enfrentar isso como, Jader Gama? Diga aí para a gente. Bom, primeiramente, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com essa galera. O Irá, Fábio, Nina, gratidão por esse momento, pelo tempo de vocês. São questões bastante instigantes e eu penso que a maneira de a gente fazer isso é uma maneira coletiva, é uma maneira comunitária e talvez, eu diria até uma maneira, a partir de uma cosmovisão ancestral, a gente dá um passo para olhar para trás, adiante no futuro. Então, a Nina deu esse exemplo da África, a gente poderia ter inúmeros exemplos de África e de Pindorama, que é aqui na Amazônia, que a gente pode estar se articulando enquanto comunidade e a gente começar a defender essa inteligência coletiva que nós estamos cultivando milenarmente. Então, acho que o primeiro passo que a gente pode dar é esse passo de descolonização do nosso fazer tecnológico. Porque a técnica, ela não é só digital. Eu acho um maior caô esse papo de inteligência artificial. Eu acho que é um puta marketing isso, né? Que é você dizer inteligência artificial. Inteligência é uma condição orgânica, entendeu? Não é uma condição digital. Eu vou me arvorar aqui de citar o Nego Bispo, que a gente está discutindo isso, né, Sérgio, do que é uma internet orgânica e o que é uma internet sintética. Eu acho que quando a gente chega nesse debate da internet sintética, a gente está se colocando num modelo de negócio, que ele é um modelo de negócio que ele nos deixa numa posição de dependência tecnológica. Eu acho que esse é um debate grande que nós necessitamos fazer, não só a nível do nosso nicho de hacktivistas, de técnicos e técnicas e desenvolvedoras ou estudiosas. A gente tem que fazer um debate tecnopolítico com quem organiza a política nesse país. Hoje nós estamos vivendo um ambiente econômico que nós estamos orientados por uma economia de fronteira, como diz a professora Edna Castro, o professor Fábio Carlos, o professor Chiquito aqui do NAIA, que é uma economia de fronteira extrativista da rapina dos bens e, por que não, dessa inteligência coletiva das comunidades globais de software livre. E o desafio que nós estamos discutindo nas nossas comunidades de software livre é como é que a gente pode propor uma economia de fronteira também, mas uma economia de fronteira baseada na ética hacker, no conhecimento, na colaboração, na liberdade e, principalmente, no conhecimento técnico-científico aliado ao saber milenar do que o Nego Bispo chama de a região afropindorâmica, que é onde nós estamos vivendo hoje. Então, eu queria vir com um debate mais assim, de uma cosmovisão, de um modelo de economia que não está somente pautada nesse domínio da dominação técnica, mas que a gente possa ter uma relação de uma cidadania de objetos humanos e não humanos, de seres humanos e não humanos, e a gente possa utilizar o que as pessoas chamam de inteligência artificial, mas que a gente sabe que são técnicas algorítmicas estatísticas, né, que dependem de uma grande quantidade de dados que são nossos para gerar esse valor. Então, esse valor ele tem que voltar para a comunidade que gerou esse valor. Então, eu penso que o nosso desafio é como é que a gente usa essa técnica, que é essa técnica de inteligência sintética, para que a gente possa resolver problemas do nosso cotidiano, sabe? Como é que a gente faz isso? Então, eu queria muito que a gente chamasse o Lula para bater esse papo com a gente aqui, entendeu? Ou a Janja, para a gente discutir política de verdade e sairmos desse ponto que nós estamos de dependência tecnológica, de alienação técnica, porque esse colonialismo não pode ocorrer sem alienação técnica, né? E essa desalienação técnica, ela não depende só dos hackers, ela depende da classe política, porque senão ela é uma posição que é uma posição infantil em relação à disputa global. Então, eu não quero ser ofensivo com ninguém, mas é isso, entendeu? Que
essa desalienação técnica nos coloca numa posição de dependência total. Então, acho que nós temos os insumos naturais, nós temos os ciclos energéticos e nós temos as pessoas capazes de fazer um remix de uma cosmovisão afropindorâmica que se reaproprie dessas técnicas e a gente pense em um outro jeito de utilizar a tecnologia a nosso favor. Eu começaria assim o debate. Já começou. O Irá, continue então. Qual é a questão mais emergente que nós temos que atuar para fazer isso que está sendo discutido aqui? Olha, eu acho que o Gama colocou bem. É uma questão de percepção tecnopolítica nessa era cibernética, né? Então, a gente está passando por um momento de transição em que todas as mediações estão sendo reestruturadas a partir do que chamam aí da transformação digital, e a gente está reorganizando, a sociedade está se reorganizando a partir disso, e aí da forma Brasil, do jeitinho brasileiro. Então, o que governa hoje boa parte da sociedade, das vidas e dos governos? O WhatsApp, a ferramenta de comunicação cotidiana mais utilizada para tudo, é o que faz e aí determina o WhatsApp, o Instagram, essas grandes redes estão determinando as formas de interação humana, da sua relação com a sua família. Eu chamo o Instagram de, como é que chama? De caça-níquel. Você coloca lá seus dados digitais esperando falar com a sua família, com as pessoas que te seguem, e ele te joga num caça-níquel de publicidade em que ele não entrega para sua tia de Minas a sua foto, e a sua tia fica triste com você, porque você não curtiu ou você fica triste com ela. Então, está tendo uma mediação algorítmica de uma relação pessoal, altamente individual, e aí das suas comunidades, de toda a relação em que atinge a democracia, do jeito que não precisa explicar, e a gente está passando isso despercebido. Então, existe uma demanda aí de letramento digital, de percepção, e que eu acho que é muito engraçado, porque minha mãe era macrobiótica, aí mandar até um salve que ela vai assistir aqui, Dona Maria de Fátima, e ela, na década de 90, ela falava da importância da alimentação saudável e tal, e a galera tacando pau na salsicha, essa consciência ainda não tinha chegado da forma que hoje você tem todo um conjunto da sociedade preocupada com a alimentação saudável. Então, isso demorou entre a era industrial e lascar e encher de agrotóxico toda a nossa produção alimentar e toda a alimentação básica do brasileiro, porque a gente teve aumento de venda de Nissin Miojo durante a pandemia, e isso a gente não demorar a perceber, mas que é o movimento? Até devo publicar aí um texto essa semana, fazendo uma comparação. Qual que é o movimento que contrapõe, que propõe a soberania alimentar e que coloca esse lugar, assim, a disputa elementar da terra? O Gama traz aí, né, os povos originários, e a gente tem também a questão da produção alimentar, que ela não é feita na indústria, ela não é feita no supermercado. Ela vem da agricultura familiar, a grande maioria dela. E isso a gente tem um conjunto de políticas para viabilizar que elas aconteçam, para garantir a importância e convivendo, né? Ainda convivendo com o agronegócio. Então, existe o agronegócio, existe a agricultura familiar. E, da mesma forma, existem as big techs e existe o software livre, existe as comunidades distribuídas, existe a Casa de Cultura Tainã, com o seu data center comunitário livre, que é uma experiência em que ela tem, por exemplo, a gente está aqui, estava debatendo no começo, que a gente está aqui gravando numa ferramenta proprietária, as pessoas vão ver, né, Sérgio, boa parte delas numa plataforma proprietária. Sim. E a gente está tendo agora uma insurgência do governo federal em relação às plataformas, então essa consciência está chegando. E agora o Dino, o Flávio Dino, você que assiste aqui o Sérgio Amadeu, você vai reclamar do Twitter no Twitter, Flávio Dino? Então, a gente precisa fazer agora também um processo na sociedade brasileira de entender que, beleza, essas big techs, a gente sabe que a gente tem um nível de dependência que a gente não vai sair da noite para o dia, mas a gente precisa olhar para a alternativa e conseguir entender qual que é a alternativa, e aí essa alternativa passa por um despertar de consciência, que eu acho que é a primeira questão. Então, os hackers, a briga aí de que o hacker não é invasor de internet, o hacker quem cria a internet e disponibiliza com essa lógica subversiva que a internet traz.
E o modelo do software livre, eu acho que no desafio que a gente vive hoje, civilizatório, de convivência com o planeta, né? Porque o planeta está decidindo se ele vai nos querer ainda há muito tempo, e nesse processo a gente precisa, então, assim, enquanto a gente depender para falar com a nossa mãe, para guardar as fotos dos nossos filhos, eu depender de uma big tech, de uma empresa americana que vai usar os dados do meu filho recém-nascido para treinar uma inteligência artificial para fazer sei lá o quê. Então, isso é uma troca que o governo federal brasileiro, a soberania brasileira, não pode aceitar. Então, acho que esse despertar ele precisa acontecer no governo. O Gama falou aí, a nossa campanha. Alô, Janja, alô, Lula. Presidenta Janja e presidente Lula, por favor. E aí a ideia, né, aí já soltando aqui, Sérgio, já falei demais, mas já puxando aí o gancho da nossa campanha do PPA, que é o porquê, como é que a gente vai fazer uma estratégia dessa transformação, né? Beleza, entendemos que o software livre com o alimento orgânico é o melhor. Como é que a gente faz? Como é que foi que o Haddad fez com o alimento orgânico? Como é que o Haddad vai poder fazer agora com essa pauta do software livre, que é econômica? Ela é uma pauta econômica e de soberania e de emancipação humana, né?